Boa noite, Petrópolis. Boa noite, família da Rede Petrópolis de Televisão. Estamos iniciando mais um programa da série Dossiê História, um programa cultural, e hoje faremos um programa especial, um programa de debate. Nós vamos hoje debater um tema palpitante que está no noticiário, na mídia, de uma forma geral, onde todos discutem que é o problema, não propriamente um problema, mas um fato, né? Um fato político e um fato histórico, que é a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, na área da segurança. Esse é realmente uma situação que afeta a todos nós e causa transtorno à vida de todos nós. Então, eu trouxe hoje meus convidados aqui, ilustres, para que com os seus próprios brilhos possam nos esclarecer sobre este assunto e sobre as dúvidas que pairam na cabeça de muitos cariocas, fluminenses e até de brasileiros, porque esse problema da segurança no estado do Rio de Janeiro não afeta só os habitantes do estado do Rio de Janeiro. Me parece que o problema é muito mais amplo e ele afeta o Brasil inteiro, desde as suas fronteiras terrestres, como marítimas, como aéreas, as alfândegas, os aeroportos. Enfim, nós temos o problema da insegurança, da violência e o problema também maior, que é hoje o Brasil é talvez o país número 1 do narcotráfico. O Brasil hoje é um país do narcotráfico, não há a menor dúvida. E os traficantes estão ganhando a guerra contra a sociedade, contra as forças. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje para debater. Eu convidei o Coronel Arnaldo Vieira Neto, que é oficial temporário. Eu gostaria até que a câmera focalizasse o nosso convidado para que os nossos telespectadores possam identificar os nossos convidados. Então, o primeiro aqui à minha esquerda, o Coronel Arnaldo Vieira Neto, ele, no currículo dele, ele se não é petropolitano, pelo menos tem as suas raízes aqui. Ele foi oficial temporário do 32º Batalhão de Infantaria Motorizada, que é o nosso querido batalhão, ingressou na Academia de Polícia Militar de Brasília em 1988, foi chefe do Centro de Informações e de Administração de Dados, portanto, é um homem da comunidade de informações. Ele foi comandante do 6º Batalhão Esplanada, um batalhão extremamente importante em Brasília, que era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Ele foi também comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar em Sobradinho e foi comandante do Comando de Policiamento Regional Leste da Polícia Militar do Distrito Federal. Integrante das missões de paz das Nações Unidas como observador policial em Angola em 97 e 98, e aqui também ele pegou uma rebordosa grande, o Sudão, em 2005. Aí deu aqui uma interferência no som. Muito bem, esse é o nosso convidado. O segundo convidado, também da esquerda aqui para a direita, é o Fábio Dias Verícios, que é historiador, já conhecido do nosso programa, formado pela Escola Superior de Guerra em Logística e Mobilização Nacional. Gostaria que focasse a imagem, isso, pesquisador associado do Centro de Estudos e Pesquisas em História Militar do Exército. Ele é membro titular do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, instrutor sob convite da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e é presidente do Instituto Amazon Brasilis. Fábio Dias Verícios. Agora o nosso outro convidado, Dr. João Felipe Viardi, advogado, contabilista e microempresário.
promotor de eventos artísticos na cidade, um grande observador e analista político nas esferas de governo, municipal, estadual e federal. Eu já tive a oportunidade de ler alguns dos seus trabalhos. E temos aqui, por último, o doutor Henri David Graginoli, muito conhecido nosso aqui, também advogado, bacharel em Direito e advogado militante, mestre em Direito Constitucional e Administrativo, nas disciplinas em que leciona nas universidades há 25 anos. Foi secretário de Fazenda Municipal de Petrópolis no governo Sérgio Fadel e procurador-geral do município de Petrópolis no governo de Paulo Mustrange. Muito bem, então eu vou começar pelo Coronel Arnaldo Vieira, e eu endereçaria aqui uma pergunta, mas também abro o debate para os demais debatedores que podem interagir com o primeiro entrevistado e a gente pode seguir um círculo natural aqui sem nenhum problema. Uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, né, o decreto de intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, e essa intervenção está tendo a participação maciça das Forças Armadas, sendo o interventor um general do Exército de 4 estrelas, que, por coincidência, é o comandante do Comando Militar do Leste. Coronel, gostaríamos de saber a causa do Temer, o presidente Temer, ter cedido o comando das Forças de Segurança do Estado, isso em conjunto com o governador do Estado, a um militar e não a um civil. Qual foi o contexto em que isso ocorreu e por que isso ocorreu? Foi a falência um sintoma da falência da classe política no Brasil? Ou realmente a situação é muito mais séria do que se possa imaginar e com o narcotráfico ganhando a guerra contra a sociedade? Essa é a pergunta que eu lhe endereço e gostaria que o senhor nos desse um esclarecimento. Boa tarde, boa noite, professor Prisco. Grande prazer estar aqui. Boa noite aos novos participantes, aos telespectadores. Professor, essa é uma questão, né, que ela demanda bastante tempo para ser respondido, que não é um processo recente, isso é um processo que já vem se degradando ao longo aí das 3 últimas décadas, se nós formos analisar isso mais a fundo. Momentaneamente, esse processo se agravou pelo estado de inadimplência, principalmente econômica, e da falência moral que nós observamos não só no poder político, mas na administração em geral do Rio de Janeiro. O cerne da pergunta é por que houve intervenção militar? Especula-se, né, nos meios da segurança pública que o Estado não tinha mais dinheiro para pagar a chamada hora extra dos policiais, o efetivo diminuiu drasticamente, o governador do Estado foi a Brasília pedir recurso, esse recurso foi dado com as seguintes condições: nós vamos gerir a segurança pública porque vocês não têm mais condições. É uma das especulações, não pode se bater o martelo nesse ponto. Houve uma briga entre algum comandante militar, um general, e o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro? Houve um entreveiro entre eles? O que se comenta é que realmente o secretário não teria concordado com essa intervenção, né, mas foi voto vencido. Como se viu, ele foi afastado. Mas tudo são especulações, porque esses bastidores são muito difíceis de sair. Se especula-se também que o presidente Temer teria colocado isso como uma forma de não votar a questão da reforma da Previdência. Seria uma delas. Entendeu? Mas o fato é, o Estado do Rio de Janeiro chegou numa solução de insolvência, inadimplência total, e fez-se necessário. Eu não estou dizendo que ela vá funcionar, porque o problema, como eu falei, ele é bem anterior a isso. A intervenção federal na área militar, na área de segurança pública, através de um comandante militar. Por que um comandante militar? Porque hoje
as ações demandam um emprego maciço de pessoal para a situação não se agravar mais. E só quem pode fazer isso hoje são as Forças Armadas. Muito bem. Então, eu vou abrir aqui, se alguém quiser fazer alguma observação com relação a essa... Pegando uma carona antes, boa noite, Prisco, boa noite a todos, pegando uma carona na resposta do meu amigo, falando sobre as instituições, eu vejo muito se falar nas instituições no Brasil hoje, o grande problema do Brasil não são as instituições, mas a falta delas. Na verdade, o Brasil hoje tem 3 instituições funcionando: o Exército Brasileiro, a desgraça do Carnaval e o crime organizado. E não tem Você outras. exclui a Aeronáutica e a Marinha? Olha, eu não excluo a Aeronáutica e a Marinha. Eu, como mas egresso da nós... Marinha, sim, mas estou me sentindo excluído aqui. Como nós estamos falando exatamente da intervenção no Rio de Janeiro, e o grande peso, o grande piano deste país é carregado pelo Exército, é claro que a Aeronáutica faz um tremendo de um trabalho. Eu trabalhei muito em Roraima, dependi da Força Aérea, a Força Aérea sempre me serviu, sempre foi no serviço que nós fazíamos, sempre foi excelente. A Marinha também faz um grande trabalho sem recursos. Você sabe muito bem que a Marinha faz um excelente trabalho, ou tenta fazer, sem recursos. E consegue. A bravura dos nossos marinheiros, nosso pessoal da Força Aérea, é absurda. Mas o piano é carregado pela casaca do Exército. Hoje nós temos 2 pilares que sustentam este governo. Se chama Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, e Sérgio Atigói, ministro-chefe do GSI. O resto é politicagem. Muito bem, então vamos passar à frente aqui. João, quer fazer alguma observação? Olha, boa noite, Prisco, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Eu hoje espero aprender bastante aqui. Na verdade, eu estou diante de tantos especialistas, né? Eu apenas como observador, eu tenho uma crítica bastante pesada em relação ao sistema, à modalidade e o sistema político brasileiro, que eu acho que realmente entrou em choque, em colapso total, né? O governador Pezão, ele não tinha outra alternativa. Ele olha para um lado, ele tem uma situação crítica e nenhum corpo técnico para poder enfrentar essa situação. Olha para o outro e também não tem apoio político algum. Restou a ele realmente esse instrumento constitucional de intervenção. Acho que não havia a menor possibilidade dele continuar tocando a segurança pública com o time que ele realmente tinha, né? E eu estou um pouco otimista, estou vendo ao contrário das outras vezes que houve colaboração, houve operação conjunta, todas subordinadas ao secretário de Segurança e ao governador, dessa vez é um pouco diferente. Dessa vez nós temos uma intervenção federal, onde o interventor é um general de 4 estrelas, comanda a maior tropa do Brasil e só responde ao presidente da República. 50 mil homens. Parece que são 50 mil homens, acho que é o maior efetivo, né, no Brasil atualmente. E está fazendo um trabalho que creio que ainda nem começou. Na verdade, as ações que se viram até agora ainda são daquela antiga GLO, do ano de 2017, não é isso? De junho e julho para cá. E eu espero que realmente, não que funcione, mas que comece a funcionar, porque o Rio de Janeiro está num estado lastimável e alguma coisa precisava ser feita. Eu acredito que começou bem, creio eu que tenha começado bem. Muito bem. Henry, me permita a intimidade chamando de Henry, mas podendo aí fazer na esteira do que já foi dito aqui, mas eu gostaria que você já aproveitasse o ensejo e fizesse uma observação como constitucionalista, primeiro, a diferenciação entre a intervenção federal, né, que pode ser em qualquer área do governo, a intervenção federal, a Constituição permite, e essa diferença com a intervenção militar, que muitos falam, e há inclusive um grupo no Facebook, né, que se intitula Intervencionistas, e eles proclamam a intervenção militar com fundamento no artigo 142 da Constituição Federal, uma coisa que não existe, porque a intervenção militar, ela é inconstitucional, ela não existe. E a intervenção administrativa, que é essa. Então, eu gostaria que você desse esse quadro para a gente sobre essa intervenção administrativa, como é que isso juridicamente funciona e quais são as implicações, que nós temos agora em relação a essa operação, né? Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Prisco. Vou te chamar de Prisco também, porque nós somos... Claro, claro. Meu cumprimento a todos aqui, os colegas.
o debate. Eu queria fazer uma observação rápida, eu vou tentar ser resumido, mas eu não consigo escapar muitas vezes quando eu falo da coisa do professor que tem que fazer a introdução, índice, depois os capítulos um por um, né? Eu vou tentar. Em primeiro lugar, eu queria trazer um dado, que eu acho que é um dado que ele é fundamental para permear qualquer tipo de debate hoje sobre questão de segurança pública no Rio e sobre a intervenção. E, em seguida, eu vou falar sobre a constitucionalidade ou não e responder essa questão que você coloca. Tentarei ser o mais sucinto possível. Em primeiro lugar, o dado é o seguinte: no Rio de Janeiro hoje, cerca de 900 comunidades, favelas, são controladas pelo crime organizado. 900. Se você considerar que cada grupo desse armado fortemente com fuzis, armamento pesado, granada, enfim, se você considerar que cada grupo desse tem 20 homens, então você tem 20 mil homens armados no Rio de Janeiro e fortemente armados. Nós temos cerca de 50 mil presos hoje. A população carcerária no Rio de Janeiro chega perto de 50 mil. Desses presídios, 90% são controlados pelo crime organizado. E esses presos são soldados do crime organizado, até porque eles não têm opção. E muitas vezes eles envolvem até familiares no trabalho de apoio ao crime organizado. Então, se você somar mais esse contingente, nós vamos estar falando aqui em torno de 100 mil pessoas com envolvimento direto e indireto com o crime organizado. E aí inclui-se também parte da população dessas comunidades que, aquadas, são obrigadas a ceder. E aí dão um apoio, por força da violência, da coação, acabam apoiando. Então, é uma população, vamos dizer assim, as forças de segurança têm que enfrentar uma organização que envolve mais de 300 mil pessoas no Rio de Janeiro. Isso é um negócio absurdo e é um dado importantíssimo. Primeiro ponto. Segundo ponto, com relação à intervenção da União no Estado. A regra constitucional é da não intervenção. Se você pegar lá e fizer a leitura do artigo 142, 34, o 80, o 90, você vai encontrar o texto dizendo: a União não intervirá, exceto se. Então, a intervenção ela já parte de um pressuposto de que você tem uma situação excepcional, atípica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não é comum, por incrível que pareça, uma intervenção parcial. Esse está sendo um dos problemas para os militares, porque, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: nós transmutamos o Instituto, nós não, o governo, os políticos atuais, porque a intervenção teria que ser no Estado, e quem teria que ser afastado seria o governador. E aí você teria uma situação de administração da segurança pública, mas através do poder do governador. O que nós temos hoje é um decreto de intervenção, que é um ato administrativo, que é composto formalmente pelos requisitos que tem que ter, por exemplo, a motivação. De fato, há uma situação grave na segurança. Porém, o que está por trás do decreto, na verdade, é uma delegação de poder. E os militares receberam essa delegação através de um decreto de intervenção. Tanto assim que o grande desafio hoje dos nossos coronéis e generais, enfim, das lideranças militares, para fazer essa missão para a qual foram obrigados, né, e o militar tem isso, ele obedece à nação, a grande situação, a grande dificuldade deles é saber quais serão as regras de engajamento nesse processo. Porque o militar, lá no Haiti, ele tinha a garantia de que, se visse alguém armado, ele podia bater aquele alvo. O militar é preparado para isso. Alguém armado com quem ele se depara, ele vai abater. No Rio pode fazer isso? Não creio. Então, há uma preocupação muito grande hoje. Eu diria o seguinte: o decreto, ele tem vícios, mas são vícios sanáveis, não são vícios que o transformam num ato administrativo inconstitucional. Não acredito que qualquer arguição junto ao Supremo, dada a situação política e de violência no Rio hoje, que o Supremo Tribunal Federal fosse suspender a vigência desse decreto por conta de qualquer tipo de vício constitucional. Não acredito nisso. Mas o problema é que, como ele foi feito sem um planejamento prévio, nós agora, como não podemos emendar a Constituição, restará ao Judiciário fazer alguns ajustes para responder, por exemplo, o coronel interventor, o general, desculpe, que essa semana disse: eu quero saber, por exemplo, os meus soldados vão responder a que justiça quando derem os tiros lá? A justiça comum ou a justiça militar? Os meus soldados vão ter que responder processo comum, se caso atirar? Como fica a questão da invasão do domicílio?
eu vou precisar entrar. E aí entra um assunto que talvez daqui a pouco você vai trazer, que é essa questão do mandato coletivo de busca e apreensão. Então, eu acredito o seguinte, na minha modesta visão, eu já, juridicamente, você sabe, já liderei uma intervenção em serviço público, claro que não dessa monta, mas com a mesma natureza, e enfrentamos... Na área de ônibus, né? De transporte coletivo. Enfrentamos uma quantidade imensa de ações aqui, no 2º grau, e em Brasília, inclusive no Supremo. A gente tem uma modesta experiência nisso. Mas eu creio que a grande questão hoje, ela é funcional, com aqueles dados que eu passei no início, não tem a menor dúvida que nós precisamos de alguém para tentar estancar essa sangria. Aí é uma questão que a população não abre mão. Nós precisamos de ajuda. Número 1. Número 2, as questões de ordem jurídica, elas podem ser resolvidas, e creio que serão por uma ação rápida dos tribunais. E acredito que o Supremo, nesse momento, já deva estar se mobilizando para receber, eventualmente, uma consulta e dar uma resposta para que os militares possam agir com tranquilidade. Ter um respaldo, né? Um respaldo jurídico. Exatamente. Sem um respaldo jurídico, nada é possível. Não é possível. Não é possível, porque você faz o processo administrativo, na hora você resolve, depois ficam as ações atrás de você, anos e anos. Muitos servidores públicos reclamam disso no Brasil, porque no Brasil aconteceu um problema sério, quer dizer, tantos problemas, né? Mas um deles, hoje de manhã eu ouvi uma expressão de um sujeito que disse a nação está afundando, literalmente, perdendo sua condição ética, perdendo a sua condição funcional, não temos governo, estamos perdendo as esperanças. O navio está com mais da metade do seu corpo. Nós estamos perdendo a guerra. Nós estamos perdendo a guerra. Né, coronel? A sua dimensão também é essa. Nós estamos perdendo a guerra. Sim, o professor foi perfeito nas observações dele. A nossa situação hoje é que nós estamos sem um norte moral no Brasil. Hoje, se eu não me engano, somente o ex-presidente Fernando Henrique não responde a algum processo. Todos os ex-presidentes do Brasil respondem. Me permita uma observação. Ele não responde processo porque, na época dele, ele tinha um procurador-geral da República que era apelidado de engavetador-geral da República. Todos os inquéritos que comprometiam o governo dele foram arquivados. Todos. Numa jogada com o procurador-geral, tal de Brindeiro, que eu agora não lembro para ele. Geraldo Brindeiro. Geraldo Brindeiro, o grande engavetador. Isso foi um mal terrível. E estão tentando reabrir alguns processos. Isso é só uma observação que eu estou fazendo. Mas eu gostaria de saber uma outra informação, o seguinte. Tudo bem que há graçando uma corrupção generalizada no setor político do Brasil, mas eu li uma entrevista do NEM essa semana, um dos maiores traficantes do Brasil, e ele estava dizendo, na entrevista dele, que 50% de toda a arrecadação que ele faz com a venda de drogas é para a expressão que ele usou, né, entre aspas, para o arrego, que é conhecido na gíria policial, o arrego, aquela propina que o traficante paga, né, o bandido paga para a polícia. Né? E ele vai mais longe ainda, ele diz que os batalhões da Polícia Militar, todos têm essa verba já institucionalizada, que ele pagava para os batalhões da Polícia Militar. Até que onde isso é verdade, esse contexto há uma realidade? Nós tivemos o caso de um batalhão lá em Niterói, que inclusive programou o assassinato de uma magistrada, e tinham vários policiais envolvidos nisso. Então, há esse tipo de coisa no Rio de Janeiro? Eu gostaria, antes de entrar nesse assunto, pedir perdão para meus companheiros aqui da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pela essa invasão ética, mas sendo um fato público e notório, nós sabemos que a corrupção, ela em especial, ela é ou proximidade ou a promiscuidade com um elemento corrupto, ela é um fator extremamente agravante para as ações policiais. Quando o NEM falou isso, ele não quis tecer maiores comentários, porque o destino da propina não é para o batalhão. Para a mão do político. Né? Para a mão do político. E quem bota o comandante do batalhão... É o político. É o político.
Matou a charada. Então, uma das questões que eu particularmente sempre defendi lá na Polícia Militar de Brasília, inclusive foi uma das plataformas que eu apresentei para um dos candidatos a governador, foi a instituição de um mandato para o comandante-geral da Polícia Militar. Como é feito pelas agências, o comandante da Polícia Militar seria indicado por um período de mais um ano de comando, com inamovilidade, ou seja, só poderia sair do cargo se não outros fatores infringisse algum determinado ponto, e não pela motivação política. Que hoje quem indica o comandante de um batalhão de área aqui no Rio de Janeiro é o prefeito, é o vereador, é o deputado estadual. O que eles querem com isso? Essa que é a pergunta. Quem está indicando? Por que está indicando? Quem é o indicado? Então, essa proximidade do elemento corrupto com o elemento político e o elemento policial gera esse caos que nós estamos vendo. E os próprios policiais aqui do Rio de Janeiro reclamam disso. Eles têm determinadas áreas que eles não podem tocar porque o prefeito, o vereador, simplesmente manda ele para o outro lado do estado. E a culpa é do governador e também do comandante da Polícia Militar, que é um oficial já reformado da reserva, filiado a um partido político, PCdoB, foi candidato a vice-prefeito numa cidade do interior, aqui, Silva e ele... Jardim, acho que foi Silva Jardim. Silva Jardim, esqueci o nome dele. Ele até tem um apelidozinho conhecido na área política. O nome dele é Nelinho, coisa assim. E ele é conhecido politicamente como Nelinho. E ele está lá, está indicado. Inclusive, nesse contexto, nunca se viu ou se ouviu nenhuma manifestação do comandante da Polícia Militar, doutor João. Não está nada, não aparece. E aí, isso, o prefeito colocou lá porque foram deputados que colocaram ele lá. Mas o grande problema, Prisco, é claro que você tem razão no que você está falando, mas o grande problema é a politização de uma força que não deveria ser política. Ela deveria ser operacional, para servir e proteger a população, com seus quadros muito bem definidos. E não uma força política para servir e proteger interesses políticos escusos. Então, o problema está na politização da força, que tem que ser extirpado completamente. Assim como nós falamos da Petrobras, assim como nós falamos da Eletrobras, todas as Bras do Brasil, também as forças de segurança. Não é uma privatização, mas é uma ordenação clara e jurídica. Estamos falando aqui do marco jurídico. A intervenção pode dar certo? Claro que pode, mas é preciso ter um marco jurídico. E ela não tem. Os soldados estão, Deus dará. Aliás, é até perigoso, porque, por incrível que pareça, o bandido, aliás, não é incrível, isso é no mundo todo, historicamente, sempre foi assim, né? O bandido marginal, ele conhece a legislação que o cerca, ele sabe muito bem como movimentar isso. E você colocar forças que estão treinadas para um combate tradicional, né, para um enfrentamento tradicional, para enfrentar esse tipo de marginal, fica submetido até mesmo à regra deles. E eles vão fazer, sem dúvida nenhuma, vão estabelecer uma série de situações para jogar a opinião pública contra os militares logo de início. Isso é muito perigoso. E essa questão da falta de estrutura, né, da falta da definição das regras de engajamento, eu quero crer que, embora nós saibamos que no Brasil, hoje, infelizmente, nós não temos lideranças confiáveis, né, o fracasso é total, de ponta a ponta, não dá para tirar ninguém desse caldeirão. Os militares, por sua vez, e a gente tem ouvido isso já há muito tempo, eu frequento Brasília com frequência, porque... Frequento com frequência não, mas enfim, desculpem. Mas por força da atuação profissional, lá, né? Nos tribunais lá, eu estou sempre. E a gente tem amigos, tem conhecidos. Eu conversava no final do ano passado, em novembro, com um militar de Brasília, e ele me dizia, olha, esse problema do Rio de Janeiro vai cair na nossa mão. Eles já sabiam disso. Porque vai para onde? A última instância são os militares. Não tem outra. Não é? Agora, infelizmente,
nós perdemos a oportunidade, tanto aqui no Estado do Rio, com a Assembleia Legislativa fraquíssima, muito fraca, quanto com o governo federal, mais fraco ainda, a oportunidade de fazer uma intervenção no Estado para valer. E aí sim, afastar o governador, assumir, tem todas as condições de fato e de direito para fazer isso. Mas não é um problema político. O É o governador político, é do mesmo partido que o presidente da República. E aí ele isso faz, não vai acontecer. ele faz essa delegação de poder. Nós não temos uma intervenção no seu sentido material, substantivo. Nós temos uma intervenção formal. Ela está lá no decreto, mas o que houve foi uma delegação de poder da segurança pública para os militares. Eu acho, só para completar o raciocínio, eu acho um pouco mais complicado e perigoso. Por quê? Tem pergunta? Vamos na hipótese de que a intervenção não consiga chegar ao seu objetivo final. De quem vai ser a culpa? É do Exército. E os políticos vão utilizar isso de forma política, porque nós estamos num ano de eleição. E nós temos que pensar uma coisa, o Exército não é só o fiel da balança no Rio de Janeiro. Lembre-se de Roraima. Eu queria aproveitar para falar, você é historiador e a gente tá diante de um fato histórico importante. E aí, com relação aos militares, a história conta para a gente o seguinte, sempre que houve situações, isso é mundial, mas vamos falar do Brasil, sempre que o Brasil enfrentou situações em que os militares tiveram que estar à frente e se destacaram, isso resultou em várias situações de ordem política. Quando não havia uma proclamação da República, como houve, depois que os militares voltaram com muita fama e heróis da Guerra do Paraguai, a monarquia caiu. Depois disso, em outras situações, por exemplo, no início da República Velha, a eleição de vários militares para cargos importantes, inclusive presidência da República. Então, essa oportunidade agora do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é a grande vitrine do Brasil, né? É o Rio de Janeiro. Se os militares, e eu acho que vão levar isso a sério, porque sempre levam, fizerem um trabalho de comunicação com a população, fizerem um trabalho, dessa vez, reconhecido, já não sob a subordinação do governador, como foi naquela história das UPPs no primeiro ano de Cabral. Eu vejo a situação diferente. Nós vamos ter um fortalecimento enorme das Forças Armadas, uma recuperação, e aqui não é um discurso militarista, no sentido político, não. Eu estou trazendo um dado histórico, que pode ser justamente o contrário. O que pode parecer, a princípio, um problema para os militares, pode resultar de uma forma de aproximação enorme com a população brasileira. Porque nós não podemos esquecer que o problema do Rio de Janeiro é também um problema do resto do Brasil, né? Em dimensões menores. Lembre-se de que nós estamos no ano eleitoral. Isso é um complicador muito grande. A vantagem dessa intervenção que eu vejo é o seu comandante. O general Braga é um homem muito experimentado, muito experiente, muito competente e comandou as forças no Haiti. E foi o homem que resolveu o problema aqui no Espírito Santo, do lado, quando teve no ano passado aquele problema com a PM lá. Então ele sabe como agir. Mas, de novo, eu tenho que tocar no assunto. Falta o marco jurídico. Falta o marco jurídico. Mas a Justiça vai ter que dar isso. Claro. Caberá ao Supremo agora, nesse dia, criar essa possibilidade do marco jurídico e aí os militares poderem fazer o trabalho. Eu só faço aqui uma pequena interrupçãozinha, só para avisar o seguinte: os telespectadores que estão nos acompanhando pelo Facebook, é o Facebook da Rede Petrópolis Televisão, e quem quiser é só acessar pelo Facebook Rede Petrópolis Televisão e ali, como é que se diz? Fazer uma... Né? Não precisa baixar o app, não, é só pedir o convite, né? A transmissão ao vivo, né? A transmissão ao vivo, poderá nos assistir aqui ao vivo. E se quiser fazer alguma pergunta aos nossos convidados, estamos aqui à disposição, tá? Podem nos fazer perguntas. Tanto o pessoal de casa está acompanhando na televisão, se quiser pode utilizar até o meu WhatsApp aqui, que é o 992-26-1010. Ou então acessar via o Facebook da Rede Petrópolis de Televisão e mandar aqui que nós estamos ao vivo. Eu vou ter a pergunta aqui na mesa, já repasso aqui para os nossos convidados. Então fiquem à vontade, os nossos telespectadores. Agora, voltando aqui ao tema, eu queria aproveitar a esteira
e do que você falava, Fábio. E qual é a antevisão que você tem, já que você é um homem de planejamento estratégico, você tem vários cursos nesse sentido, já cursou lá na Escola Superior de Guerra, na ESG. Qual é a sua antevisão do que o Coronel Braga pode fazer nessa... General Braga pode fazer nesse contexto aí, em termos estratégicos? Por exemplo, os snipers seriam uma solução prática para eliminar esses bandidos armados aí? É por isso que eu gostaria que fosse. Imagina. Eu sei que estão chegando os snipers aí no Rio de Janeiro. Mas não existe marco legal, marco jurídico para isso, Prisco. Não, mas partindo da premissa. Olha, já deve estar. Vamos rezar para não chegar a isso. Eu acho que nós já ultrapassamos essa fronteira, mas vamos rezar para não chegar a isso. O General Braga, como eu falei, é um homem extremamente competente para a ação. Esse planejamento não é de agora, há muito que isso vem sendo estudado, essa situação da segurança pública no Rio de Janeiro, pelos estamentos mais importantes de inteligência do Exército. A Escola Superior de Guerra é um deles. Discutia isso com colegas meus, coronéis da PM e coronéis do Exército lá. E eu tenho certeza que tudo foi muito bem preparado, principalmente pelo fato de que o Estado do Rio de Janeiro não produz armamento. O armamento vem de fora, tem que ser coibido. Hoje nós sabemos que muito do armamento chega ou pelos portos, ou entrando agora por Roraima. O Estado do Rio de Janeiro não produz cocaína ou grandes quantidades de entorpecentes. No entanto, ele chega. Então, tem que trazer também a Polícia Federal e dar mais poderes para a Polícia Federal, para agir nesse caso, juntamente com o Exército. O planejamento existe e ele vai ser executado. Mas eu volto a falar na questão central, o marco jurídico. Se o soldado não puder atirar no traficante que está armado com uma AK-47, apontando para ele, o que vai adiantar? Eu vou dar uma bala de chocolate para o traficante? Não é possível. Há uma outra especulação também, né, Coronel? Que seria o caso, por exemplo, daqueles marginais que ficam nos telhados, lá nos terraços, né, das favelas, com armas. Então, um sniper poderia abatê-lo de longa distância, ou de um helicóptero, ou de um outro local, e pelo simples fato daí. Por isso que o marco jurídico, no caso, para definir Mas essa questão. Aí faltou, eles ficaram em Brasília, te interrompi de novo. Você vai ter direito a... Fica à vontade, estou aprendendo palavra bastante. toda essa Aí vem a questão da discussão do problema lá em Brasília. Discutiram politicamente e orçamentariamente, porque como vamos entregar para os militares, eles saberão o que fazer. Poderíamos ter feito no Rio de Janeiro outra coisa, decretar o estado de defesa no Rio de Janeiro. E aí nós resolveríamos todas as questões do marco jurídico. Você decretava o estado de defesa, fazia uma intervenção aí sim parcial na área de segurança pública, isso é possível. O estado de defesa, você ouve o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, tem todos os requisitos para essa decretação, e aí você teria condições desse militar enfrentar e resolver essa situação, que vai ocorrer, evidentemente. Com certeza. Eles estão lá sem nenhum problema, mas não fizeram isso, porque não sabiam direito o que fazer, a coisa corrida, resolvida à última hora, a discussão política. O problema tem 30 anos, como o coronel bem disse, mas agora, resolver em Brasília tem o quê? 10, 15 dias? Eu quero crer, o doutor Cristian, o seguinte, quando o coronel falou a respeito desse tripé maléfico, né, do político, do policial possivelmente corrupto e da bandidagem, eu acredito que esse é um lado da intervenção um pouco menos apaixonante. A gente fica, claro, preocupado, e essa preocupação com o marco jurídico é legítima, mas, na verdade, esse confronto direto com o traficante pode nem vir a ocorrer. Ele pode nem vir a ocorrer. Porque com o tempo que já se ganhou, com a informação já pré-colocada de que, olha, vamos entrar, as coisas já começam a ficar um pouco mais desmontadas lá pelo lado da bandidagem. E já vão ter que pensar como eles vão reagir nisso. Não é? Afinal de contas, tem uma força muito grande de retaguarda agora para o interventor. E creio também que, da leitura do decreto, a gente percebe que a intervenção não é na Secretaria de Segurança Pública. A intervenção também é direta do comando da Polícia Militar, Bombeiro Militar,
Polícia Civil e Administração Prisional. Bem Ou lembrado. seja, essa situação de gestão e de política vai ser mexida. Poder total na mão. Né? Exato. O elemento político, nesse momento, ele acabou. O general ele vai tratar, com certeza, de colocar em pontos chaves pessoas de confiança para poder voltar a administrar isso, porque está inadministrável. Então, esse lado da intervenção, mais do lado Rambo, ele é mais apaixonante e é legal para a gente discutir. Mas tem o lado 007, que eu acho que já está correndo há muito tempo. Eu creio que o Serviço de Inteligência das Forças Armadas, sob o comando do próprio interventor, já estejam detectando um ou outro que possa estar já tem estudos. pouco mais envolvido para ser tem, resolvido. Já deve estar mapeado, e se não está mapeado, está mapeando. Né? E isso, a população já tem um ganho de tempo para que essa bandidagem já dê uma segurada para dizer assim, olha, vai ficar ruim mesmo. E esse enfrentamento de subir, eu quero crer, tá? Não sou especialista, eu daqui sou o menos graduado de todos. Mas eu creio que essa segurança toda que o general terá será para que, primeiro, não desçam, ao invés de ele ter que subir, né? E segundo, para que ele próprio, o general, possa fazer o trabalho dele, porque vai mexer num ninho de vespas, né? Vai mexer num ninho de vespas. Muito mais complicado enfrentar o status quo da situação política e administrativa do Rio de Janeiro do que os próprios traficantes. E tem um detalhe também, se você me permite, acho que a história ela sempre se repete, ou quando não se repete, pelo menos ameaça. No enfrentamento, nos grandes países, as grandes democracias constitucionais no século XIX, no século XX, o enfrentamento da bandidagem organizada não é o batedor de carteira, nós estamos falando de gente que se arma e toma conta de território, como foi, por exemplo, no início dos anos 20, o combate que os norte-americanos deram ao crime organizado lá também, né? E em outros países, o próprio combate à máfia japonesa, à italiana. Nós notamos que sempre houve a necessidade de você eliminar as principais lideranças e a fonte de recursos dele. Porque tem um ditado, que, aliás, recentemente um pensamento foi lembrado por um jornalista, quando entrevistava o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, não me ocorre o nome dele agora, mas ele usou uma expressão que é verdade. Os canalhas nunca falham, então eles voltam, né? Nós fizemos um trabalho aqui no Estado do Rio, gastando milhões há 10 anos atrás com as UPPs, e abandonamos o trabalho. Então eles voltaram. E se dessa vez eles não forem eliminados, isso aqui não é um discurso de massacre, eu estou falando de eliminar ou prender. A força deles, né? Tem que eliminar a força, a atividade, porque senão eles retornarão. Mas há um elemento novo que nos difere hoje dos Estados Unidos dos anos 20 ou da Itália com a mãos limpas, que é o total estado de abandono que as populações diversas brasileiras permaneceram durante 30 anos. Nós estamos muito fracos. Exatamente. Né? O nível cultural do brasileiro hoje é baixíssimo. Isso não ajuda, isso não contribui. Nós estudamos muito na Escola Superior de Guerra o psicológico, o psicossocial. E nós temos hoje uma quantidade muito grande, é triste o que eu vou dizer, mas é a realidade, de população no país que basicamente vive em estado de natureza. Pessoas que não possuem qualquer nível cultural e não entendem o seu lugar na sociedade. Esse é um fator. É horrível isso. Que as Forças Armadas, por exemplo, vão ter que lidar no Rio de Janeiro, nessas comunidades. Mas é esse terrível o medo, isso aí. Porque o soldado do Exército ele é preparado para o combate. E ele vai enfrentar um rapaz no morro que morreu ao tomar um copo d'água, é a mesma coisa. Ele não tem sua consciência de humanidade, porque ele não teve escola, ele não teve religião, ele não teve família, foi cooptado com 10, 11 anos de idade pelo traficante, e dali ele cresceu até os 15, 20, e agora tem um fuzil de assalto na mão. E quem já usou farda sabe que o AK-47 é capaz de fazer. Eu acho que o coronel pode... Eu só queria ressaltar um ponto. A intervenção na área de segurança pública no Rio de Janeiro, ela não é por deficiência técnica da Polícia Militar, da Polícia Civil ou dos órgãos de segurança pública. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, para quem não sabe, ela é a melhor unidade policial do mundo em combate em área urbana com crime conflagrado. É verdade. Ninguém no mundo faz o que o BOP faz ou faz o que as tropas regulares fazem aqui no Rio de Janeiro. Eles são mestres.
eles não entram. Pode pegar qualquer unidade do departamento policial americano com a sua área de SWAT. Eles vêm para cá, eles não sobem morro. Eles não sobem Tavares Bastos, se eu não me engano, onde fica a sede do BOP, que lá eles fazem o treinamento. Então, o que se faz aqui é ímpar no mundo todo. A questão aqui é institucional, falência do Estado refletida na área de segurança pública. A corrupção na polícia existe? Infelizmente existe, e não é um corporativismo que vai negar que ela existe não só na polícia, como em qualquer área. Mas eu posso garantir que os policiais corruptos, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, não são maioria. Concordo. Infelizmente, eles aliados com o poder político e o poder criminoso se sobressaíram. Mas são minoria. São minoria. É uma minoria que sobressaiu, é verdade. Nós precisamos valorizar a PM. Só para referendar o que eu acabei de falar, com pessoas que não têm o menor discernimento do que seja humanidade, vamos lembrar que há pouco tempo atrás, uma das maiores expressões culturais desse país, um dos maiores cérebros desse país, o Frei Antônio Moser, meu amigo aqui de Petrópolis, foi assassinado por dois moleques aqui do lado e não roubaram nada porque ficaram com medo. Olha o que esse país perdeu por uma inteligência. Eu entrevistei, ele é um homem extremamente culto. Entende? Então você sai de casa realmente e não sabe se volta. Essa eu tenho a impressão, eu tenho uma sensação, quer dizer, a gente tem hora que a gente tem que sair da nossa visão muito acadêmica e tem que, vamos dizer assim, simplificar um pouco o processo. Ou ser mais pragmático, né? Ou ser mais pragmático. Eu tenho ouvido, nesses últimos 3, 4 dias, comentários que versam, por exemplo, quem sabe agora essa intervenção, que vem de uma maneira capenga, digamos assim, mal organizada, mal preparada, mas quem sabe os militares não conseguem com uma ação, aí sim sabem fazer com organização, com disciplina, quem sabe eles não conseguem levantar um pouco a moral da nossa sociedade, e aí, como o professor está dizendo, né, levantar um pouco a autoestima e conquistar, vamos dizer assim, reacender a esperança na população, na política, que o país pode ter uma saída. Não é isso? Eu acho que pode ter uma influência até mesmo, eu diria, política eleitoral esse ano. Né? Se o senhor me permite, professor, o seu ponto sua observação foi fundamental dessa participação do Exército. Nessa intervenção administrativa, as indicações têm que vir do Comando Militar Leste. Técnico, profissionais. Afastar totalmente qualquer contaminação política. Daí que vem o otimismo. Daí que vem o otimismo. Porque se a contaminação, se a impregnação da imoralidade, tudo que nós falamos aqui hoje, continuar, pode ter 300 anos de intervenção. Aí é cíclico e vai retornar cada vez pior. Eu acho que pode ser uma grande lição, nesses 10 meses até o final do ano, eu acho que pode ser uma grande lição essa intervenção, justamente para tentar ver se a gente consegue levantar a autoestima da população a partir do Rio de Janeiro para o Brasil, não é? E porque, por exemplo, o São Paulo não tem problemas como nós temos no Rio de Janeiro. A população lá ainda não está afetada na questão da segurança pública como nós estamos aqui. A afetação negativa política ela é de ponta a ponta, do Oiapoque a Chuí, não tem. Então, talvez o Rio de Janeiro, como sendo essa grande vitrine que a gente se orgulha de ser, historicamente, o Rio de Janeiro sempre teve uma influência nas grandes transformações do Brasil, quem sabe agora, na mão dos militares, cujo compromisso é um compromisso patriótico, e a gente sabe disso, não é? Os caras não vão fazer política lá, até porque não há ambiente para isso, mesmo que quisessem fazer, tenho a impressão que pode surgir algo de bom e de novo nisso aí. Os índices de violência certamente vão cair, porque vai haver uma repressão. Isso não tem a menor, eu só aposto que cai. Agora, me parece que a grande influência pode ser essa, porque eu vi hoje isso de pessoas, e pessoas simples, como uma funcionária minha que me disse hoje de manhã, não, eu acho que é melhor, eles vão lá, vão botar ordem, eu estou precisando visitar uma prima minha lá em Piedade, e eu não vou há 6 meses porque eu tenho medo de ir. Agora com o Exército lá eu vou. 71% da população, ontem eu vi esse dado na internet, do Brasil, brasileira, apoia a intervenção no Rio de Janeiro, 29% é contra. Mas eu vou dar nome ao boi aqui. O grande problema é que nós estamos em um ano eleitoral e existe um candidato
na ponta da disputa que defende o estamento militar. E os outros não vão gostar que ele receba os lucros políticos disso. Então, até que ponto nosso general Braga vai conseguir equilibrar essa intenção política? Eu espero que ele consiga, acredito que sim. Estou torcendo para que dê tudo certo. Mas as complicações são muito grandes. Porque, vamos falar a verdade, se der certo, e eu espero que dê, Bolsonaro está eleito. Eu diria Do o ponto de seguinte, vista político, tanto de uma Entende? forma como de Pode outra, ser, ele pode- tem a pode ser. vantagem. a questão é a Exato. seguinte, é que hoje a eleição no Brasil, aí a gente já entrou no campo da eleição, né? Dá uma vontade de falar de política danada, a gente não aguenta. Não, a vida É. da gente é política. É, mas eu só faria o seguinte comentário. Aí, voltando de novo à história. A gente gosta de história. Eleição e política, o encaminhamento que a sociedade dá, ele é natural, ele não é artificial. Aí que está o problema. Pode ser que esse fator também seja um fator que está predestinado pela história, por que não? Não sou adepto do candidato Mas que você se eu referiu concordo. ainda, porque só vou me decidir em quem votar no final, quando chegar a eleição. Mas, se tiver que ser ele, a história vai caminhar para isso. E uma coisa é certa, se não tiver um político nesse país que aproveite essa situação do Rio de Janeiro e chame a sociedade para um grande pacto, porque eu acho que ele vai acontecer. São Paulo, eles estão conversando muito sobre fazer um pacto. Soube que o Álvaro Dias, que seria um candidato até forte, né, no sentido lá no Paraná, ele é conhecido, tem falado muito num pacto em torno de uma candidatura ou duas. Então, quem sabe? Eu não tenho nenhum problema com a direita, muito pelo contrário. Esse pêndulo histórico de direita e esquerda, isso faz muito bem para qualquer país. Verdade. Pega a história para ver. E nós estamos aqui no Brasil já com um discurso hegemônico há 40 anos, desde 79. quando Hegemônico de esquerda. Desde 79, a direita tem que vir agora, com a sanção da lei da anistia. Então, de lá para cá, eu me lembro, eu tinha 14 anos de idade, no colégio de aplicação da OCP, o frisson dos professores com a foto de Gabeira na praia de Ipanema com a sunga de crochê. E de lá para cá não se falou outra coisa. Mas isso se... Só para avisar que eu estou com 2 minutos e 20 de programa, então vamos trocar uma figurinha rápida. aí Isso pra se gente inadvertidamente não os explodir. militares forem colocados no campo da direita. Pois é, tem isso também. Isso também, porque Princípios Não são necessariamente, né, coronel? Não necessariamente. Necessitaremos de mais um princípios são programa. apolíticos, Doutor, são aideológicos. necessitaremos de mais um programa. porque Podemos o tema fazer agora- na semana o que tema vem, se agora vocês tem- quiserem voltar. Estou com um programa. Convite em aceito. Então tá bom. Semana que vem voltaremos aqui. Isso. Então, quinta-feira da semana que vem, voltaremos aqui a conversar sobre esse tema. E, inclusive, acompanhar durante a semana que vai intervenção, ocorrer para a gente exatamente. poder analisar aqui, né? Atualizando os primeiros momentos da intervenção, mas também Isso. eu sugiro que nós partamos dessa pauta cultural, desse discurso hegemônico e desse trabalho de 30, aí vamos falar de 88 para cá também, 30 anos de trabalho da esquerda que redundou nisso aí. Mas Não, é é fundamental, mas isso é importante. Mas isso é politizável, importante. não tem jeito. Esse discurso hegemônico começou um enfrentamento com o nome que foi dito aqui pelo professor. Nós falamos de violência no Brasil inteiro, não falamos de Petrópolis. Essa semana teve tiroteio aí em Petrópolis. O que aconteceu aí? Mas agora eu tenho que fazer a defesa do comandante de Petrópolis, que é um comandante extremamente competente. Diariamente são feitas apreensões de drogas aqui, eu tenho acompanhado e parabenizo o Ele comandante. só está me devendo lá na rua 13 de Maio, que aquilo lá está um inferno. Mas aqui a polícia está indo bem. Mas lá está um inferno. Eles abandonaram a 13 de Maio. Mas aí Infelizmente. é uma luta tua. Eu lutei, igual você luta com a 13 de Maio, eu lutei lá com a Nelson Saerp durante muito tempo. Aí resolvi me mudar de lá e fui para o Bingen. Mas eu não tenho essa A Nelson Saerp é ali em frente à Praça da Liberdade. Aqueles bares. Meus amigos, eu estou encerrando o programa hoje, porque nós já estamos com 20 segundos para terminar. Quero agradecer a presença de vocês. Renovo o convite para quinta-feira da semana que vem. Continuarmos aqui e, como o João sugeriu a pauta, vamos inserir os aspectos políticos também, né, da atualidade que nós temos aí. Tá? Quero também agradecer a participação e a audiência dos nossos queridos telespectadores, prometendo voltar aqui na semana que vem com esta atração maravilhosa que nós trouxemos aqui,
esses 4 grandes escudeiros do nosso tema e que realmente abordam e conhecem bem o tema. Uma boa noite a todos, até semana que vem. Não esqueçam que a nossa reprise é domingo, às 8 horas da manhã. Uma boa noite a todos.